Ô, Rafa, deixa eu te falar uma coisa. Quando você desmanchou sua casa, você mandou uma coisa para cada um. O que que você mandou para mim? Puxa vida, olha que pergunta. Se eu falar pra você que eu não lembro. Ó, Vamos ver. Olha Esse cestinho era só! legal. Olha só! Porque era assim, é interessante como que a gente acumula coisa, né? Quando a gente tem uma casa grande e depois, quando você se vê obrigado a desfazer, tem muita coisa que tem apelo sentimental e você não quer simplesmente descartar, porque você pode doar para uma instituição, né? Sei lá. Mas tem coisas que têm apelo emocional que foram pessoas importantes que te deram. E se você não pode mais carregar aquilo, como que você faz, né? Então, essa foi uma saída que eu encontrei, né? De cada coisa que tinha um valor para mim, eu entregar para uma pessoa que também ia continuar com esse carinho, né? Apesar de ser só um objeto, mas é um símbolo, né? Acaba se tornando um símbolo. e eu tenho muito orgulho, né? Porque ele ficou aqui quando as crianças eram pequenas, a gente enfeitava aqui a Páscoa, fazia o cantinho da Páscoa, né? E acho que, não sei, isso aqui também veio, ó. Era É Sim, um semente. eu tinha uma coleção são de de coelhinho. coelho. É. Tinha uma coleção de coelho, aí a maior parte eu Fugiu. fugi. Abri a porta e saí todas correndo de casa. Não, eu, eu levei para a fazenda lá de Guaxupé, que é É. a Marília, que apresentou eu para o Olímpio para mim. Ela é arquiteta, né? E ela mora numa fazenda que tem bastante criança. Então eu levei tudo para lá, a maior parte desses que tinha, e na próxima Páscoa todo mundo ganhou coelho. Como foi para você, Rafa? Primeiro, duas coisas, né? Abandonar essa questão da vida, né? Você desfez, isso daí você já falou. Foi muito legal, né? E queria que você falasse assim desse sentimento, porque quando eu recebi isso, foi a Camila que me trouxe, né? E ela falou para mim: "Olha, a Rafaela mandou esse presente para você da casa dela, porque ela desmanchou a casa". E eu falei assim: "O quê, né? Como assim ela desmanchou a casa?". Não, ela desmanchou a casa e ela mandou isso aqui para você. E isso me tocou muito, realmente, tanto é que eu tenho até hoje e vou carregar aqui comigo, né, enquanto eu tiver uma casa. Quem sabe um dia eu ainda viro, né, nômade. Mas Aí você assim, passa para outra pessoa. é, bom, né? Mas assim, é muito interessante isso, né? E como foi, né? E eu conheci a sua casa. O mais legal de conhecer a casa da Rafaela do Olimpo é que você, diferente de você ir até a casa deles vem até a gente, né? Então ela teve um problema no motorhome, o motorhome foi consertar. Adriana, vem conhecer minha casa, tô aqui na oficina. Então eu fiquei lá, passei umas horas lá com ela, né? E ela me mostrou a casa. E toda mulher sonha com closet. E eu fiquei absolutamente, né, chocada com o closet da Rafaela, porque eu queria que você me falasse sobre essas questões, né, todas e mostrasse aí pra gente o seu motorhome. Bom, eu acho assim que tem, assim, como eu disse, a gente vai acumulando coisas, né? E quando você tem espaço para guardar. E quando você se vê, eu desfiz a minha casa, não foi assim, na verdade foi um momento de grande alegria na minha vida, porque quando eu conheci o Olinto, ele já morava no motorhome, e quando ele me apresentou a proposta de morar no motorhome, assim, a proposta de vida que ele já tinha, que era de fazer os mapeamentos para fazer os guias de cicloturismo e morar no motorhome, então, para desenvolver esse projeto, tudo que eu tinha perdeu sentido. Eu cheguei, no mesmo, foi assim, eu costumo falar que foi um portal que eu entrei, né, que naquele momento, depois que eu descobri essa outra realidade de vida, a realidade de vida que eu tinha perdeu sentido. Então, eu entrei no meu apartamento já com vontade de jogar tudo fora. Mas tá, desse momento até você decidir realmente, assim, até que peça de roupa você vai levar para o seu closet, né? Que agora só tem. é, não tem nem um metro quadrado no meu closet, né? É um pedaço de armário. É um longo caminho, porque exatamente como eu estava falando, tem muitas coisas que você tem apego sentimental, que foram pessoas que te deram ou que marcaram momentos da sua vida. E tudo isso é uma carga de energia que acaba sendo mais difícil do que se fazer da parte material mesmo. Então,
Quando eu comecei a me desfazer, então eu tentei destinar cada coisa para pessoas com quem eu tinha carinho, tal, que eu sabia que iam dar valor para as coisas que eu ia passar para frente, outras que iam ser úteis, né? Então, como essas do coelho, eu levei para a criançada lá. E teve a coisa que foi mais difícil para mim, que eu tinha, minha mãe era falecida já, então, nesse momento, e eu tinha ficado com todas as coisas de bordado dela. Porque das minhas irmãs era a que eu tenho, a só que tem mais habilidade para essas coisas. Eu imaginei que quando eu ficasse velha, né, sei lá, com 60, 70 anos, eu ia bordar. Eu ia pegar aquelas 47 coisas, anos. pegar aquelas coisas que eram dela e ia continuar aquilo que ela fazia, né, os bordados. E aí, de repente, eu me vi numa nova realidade. Eu falei, gente, com 70 anos eu quero estar pedalando, eu não quero bordar. Então não faz sentido eu guardar esse monte de pano aqui, esse monte de linha, vai ficar tudo podre. Amarelo. E eu não sabia o que fazer com aquilo, porque era da minha mãe, era como se fosse a última coisa que eu tinha dela, vamos dizer, né? E eu acabei doando para uma senhora, que é tia da Marília, que apresentou a gente, e ela fez um monte de coisas, levou para a igreja, isso se transformou em doação, se transformou em bazar, se transformou em dinheiro para os pobres. Foi super legal. Então, assim, é difícil, principalmente por essa carga energética, mas eu acho que quando você dá atenção para coisas que faz com carinho, você acaba vendo a alegria também desse despojamento, né? De se desfazer e caminhar para essa nova realidade, andar mais leve na vida também, né? Então agora Sim, eu não sei se a gente pode mostrar, já vamos mostrar o pode. motorhome, senão Vamos mostrar o acaba o tempo motorhome. da live e a gente só fica no falatório aqui, né? É. Vamos lá. A Rafa vai, calma, vai devagar, devagar. Ai. Vamos lá, começar pelos fundos ou pela frente, né? Bom, vou começar aqui atrás. Pode ir. Esse é o quarto. A gente tem um armário aqui, então, que a gente guarda roupa de cama, blusa, algumas coisas assim, de estoque, né? Papel. A cama é tamanho de uma cama normal, né? Tem 1,38 de largura, acho, uma coisa assim. Aí o banheiro, a privada, então, é uma privada seca, né? Porta-pote, que o pessoal chama. E o chuveiro é a gás. Então, aqui a gente funciona a energia elétrica para as lâmpadas do motorhome, né? E para os aparelhos eletrônicos, assim, computador e tudo mais. O chuveiro é a gás, a geladeira é a gás. Nesse momento, a gente está conectado na energia elétrica de uma pessoa, né, que permitiu que a gente parasse no terreno, o Dr. Rodrigo. E aí, a nossa geladeira, então, está funcionando elétrica. Ela tem essas duas opções. Cadê a geladeira? A geladeira está aqui embaixo. Essa pequenininha aqui. Pode abrir. Vamos lá. Olha, só tem cerveja. Vai Cerveja local. Tá em Santa Catarina. Tem que ter cerveja, tem que ter linguiça. Não tem jeito. E nata. Daí aqui o meu closet, né? Então essa parte de baixo é minha e essa parte de cima do Olimpo. Sobrar é meu. Olha que organização. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E aqui embaixo, então, é o nosso escritório, a parte que a gente guarda câmeras também, os livros, as coisas para fazer pacote. Aqui é a nossa área de serviço. Então tem pano de chão, produtos de limpeza, coisa para fazer varal, porque a gente não tem varal, né? Então ou a gente rouba do vizinho varal, pega um espaço do vizinho, então a gente tem que fazer um, né? Quando a gente está num lugar que dá para fazer varal, então tem as coisas aqui. Agora aqui, novos. Isso era o meu sonho de consumo que eu não tinha na minha casa de pedras, né, no meu apartamento, e eu acabei colocando aqui. Para temperos. Gaveta de mantimento, de fruta. Aqui a cozinha meio misturado com algumas coisas utilitárias do dia a dia, assim. Máquina de lavar. Aqui o fogão com forno, porque eu faço pão de queijo. O pessoal já viu aí. Quem acompanha nosso canal tem a receita do pão de queijo lá. Aqui para guardar sapato, outras coisas também de produtos de limpeza, algum estoque assim que a gente compra. Aqui o escritório de computador e outros materiais, nas minhas fotografias com ali. E aqui embaixo ainda tem um compartimento secreto que é para colocar mais livros.
Tem um baú aqui, né? Não sei se dá para ver aí. Dá. É o banco, né? É um banco que você usa Isso, como baú. isso. Agora, esse motorhome a gente dimensionou porque a gente mora e trabalha, né? Se você for visitar outros trailers, motorhome, o que acontece? Aqui na frente, normalmente, eles dimensionam para a mesa abaixar e virar uma cama. Só que Sim. aí não fica nem uma cama boa e nem uma mesa boa. A gente decidiu não virar cama e fazer uma mesa boa para trabalhar, porque é o nosso dia a dia, né? E assim, quando a gente recebe visita, a gente tem a barraca de hóspedes. Daí a pessoa. Ah! Ou Isso é então, legal. já aconteceu de dormir aqui no corredor. A Carol uma vez veio com o João, vieram visitar, o João era pequeno, então a Carol dormiu aqui no chão e o João dormiu no chão aqui do lado. Agora não cabe mais. O João não cabe mais. Agora tem um macete aqui, que a gente tem que medir as coisas antes de construir. Por exemplo, né, Rafa? Esse corredor, vamos mostrar aqui. Como é que a gente mediu o corredor? Que dá para passar. Se brigar, ainda continua dando para passar sem dar choque. Tá vendo? Sem dar choque. Isso aqui é muito importante. Agora tem o seguinte, não é que só dá choque, é que tem motorhome que tem muita tralha. Uhum. E aí ele... Então, as pessoas gostam elas tentam reproduzir até por falta de ter morado já no motorhome, né? Normalmente a pessoa constrói um motorhome para ir passear. E ela tenta reproduzir no motorhome o ambiente da casa. Então, quer micro-ondas, quer... Tudo que tem na casa, ela quer colocar dentro do motorhome. E aí acaba ficando um espaço enclausurado, assim. Na verdade, o que a gente gosta do nosso motorhome é que ele tem espaço vazio. E todo mundo que entra aqui fala, nossa, como é grande. Mas não é que ele é grande, é que ele tem bastante espaço vazio. E isso faz com que você tenha essa coisa arejada, você não se sinta enclausurado aqui dentro. Agora vai... Vamos lá. Vamos lá, volta aqui. Agora acabou, né? Então. Vai, senta lá. Peraí. Então, e as bicicletas, a última coisa, né? As bicicletas, elas estão aqui embaixo. Só que elas entram lá por trás. Eu lembro porque esse carro aqui, ele, não sei se dá pra ver aí. Olha que bonito que ele é. Era uma van, né? Certo. O pessoal usava para trabalhar. E a gente que construiu ele inteirinho, assim, a parte interna, né? Aí atrás a gente tinha duas portas. Abria em duas portas, a gente fechou e fez só a parte de baixo. Aí lá no nosso site tem bastante foto, que agora tá escuro ali fora, vai ser bem difícil da gente mostrar, né, por fora. Mas daí ali no nosso site a gente tem tem várias fotos ali da construção, né, para quem tem mais curiosidade dessas coisas. Ali o pocket. Aqui é onde dirige. E a famosa sala de jogos, né? No momento, como a gente está mais tempo parado, então acaba ficando um pouco... coisas que você está usando e daqui a pouco não quer guardar no lugar mesmo, aí vai para lá. Daqui a pouco pega de novo. Ô, Rafa, perguntaram aí... Eu anotei as perguntas aqui do pessoal. Anotou? Né? Eu queria responder... a gente já teve em Juiz de Fora, assim, temos bons amigos lá, por sinal. Perguntaram aqui se tem medidor de energia. Tem medidor de energia, só que não fica à disposição assim, tá? Fica lá para dentro, eu nunca me preocupo não. Quando para de funcionar, é porque para. Porque o medidor de energia, ele não é muito confiável, tá? Ele sempre dá uma queda super rápida. Então, não é muito confiável, não adianta tanto assim. Tem gente aqui que falou que vai fazer uma Kombi Home. Uhum. Então, Kombi Kombi é um carro muito bom. Só que a Kombi mesmo, ela é muito baixa. Então, se você pensa em ficar muito tempo nela, pode não ser o melhor veículo. Porque você vai ficar sempre arcado, assim. Hoje em dia, a gente gosta desse veículo que a gente está. A gente já morou num carro, daquele primeiro lá, que é em cima de uma Kombi, mas é só o chassi dela. Dentro dela a gente fica de pé, normalmente. Então, se você pensa em ficar assim, bastante tempo dentro, né, do motorhome, seria melhor você tentar ver esse veículo. Chama Invel. Ele é o preço de uma Kombi, mais ou menos. Esse veículo nosso é um pouco mais caro. Eventualmente, nem é tão mais caro assim. Conforme o ano, essas coisas são tudo bem velhas, então é pelo estado de conservação, né, que você compra. Mas assim, ele acaba se pagando porque ele dá menos defeito. E
é bem mais confortável, né, que uma Kombi. No nosso site também tem fotos desse Invel que a gente tinha, tá até com uma outra família agora aqui no Campinho da Montanha, em Bom Retiro. Mas, enfim, tem outros aí que o pessoal pode encontrar. Eu vi uma pergunta da Vivi Benjamin, eu vou aproveitar e mostrar uma coisa, já que a gente falou do que eu Árvore da tirei, vida. né? Ela tá E perguntando a árvore da que vida. você ficou com uma lembrança minha aí. E quando eu fiz a gente fez o motorhome, eu não coloquei muitas coisas de decoração, porque Não tem nada de queria... decoração, né? não tinha nada. Aí, conforme a gente foi ganhando, eu fui colocando. Então, a primeira coisa... Tá assim? Cadê? Aê. Ah, tá. Não, a primeira coisa foi o que meu pai trouxe Meu da Deus do África. céu. Então, Calma, é pra lá, vem esse pra cá. batik que meu pai trouxe da África. Depois, a gente ganhou essa árvore da vida da Vivi Benjamin, que é uma cicloturista que tá viajando sozinha pela América do Sul já faz... Eu perdi a conta de quantos anos, acho que uns 3 anos. Acho que ela também perdeu a conta. Também acho sim. Ultimamente a gente ganhou esse bordado da Isso é um bordado, Esca. cara. Isso aqui não é feito na China, não. É um bordado feito à mão. A Esca Rubner faz bordados maravilhosos, também é cicloturista. E o último que a gente ganhou é esse outro bordado muito fofo, da mãe da Joseli, da mãe da Ana Vivian e dos pedarilhos, né? Mãe do André também, mãe do né? André ficou mãe, doutor. E do Ângelo. Quase que a nossa mãe já, um pouco que a gente ficou lá. Nossa Senhora. Com isso, ali tem o pano de prato que a Cassinha deu pra gente também, de bicicleta, e assim vai. Aqui tem Vamos lá. a Árvore dos Ventos, que o pessoal do Sul lá, a Gabi e o Thiago deram pra gente, e assim a gente vai colocando. Tem outras coisas aí, Bottom, que a gente ganhou, do Brasil Especial, ali do Quintal do Mundo, e a da Cordeiro tem chaveiro, então na minha casa é cheia de amigo. As coisas de decoração, assim, detalhes que tem aqui, Dá um jeito que cabe. é tudo que a gente ganha. Tem as coisas que eu ganhei do Asa, que é o rapaz que a gente... Mas é que mais aparece. Ele aparece em todos os vídeos, aparece o jogo americano que ele fez pra gente. É muito chique. E assim vai. Miguel Caversan de Freitas perguntou de onde vocês tiram a água. Então, a água é complicado, acho que é o que a gente é mais dependente, de água. Todo dia a gente tem que carregar com água. É uma medida que eu tomo para não ficar carregando água por muito tempo. Eu tenho autonomia para 4 dias folgado, assim, a gente tem uma vida normal. A gente gasta 80 litros de água por dia, tendo uma vida normal para a gente. As pessoas dão descarga numa válvula hidra, já vai 15 litros ou mais de água, né? A gente não. Com 80 litros a gente faz café da manhã, almoço, janta, toma banho e lava roupa. É 1 quilo de roupa aquela maquininha lava e ela gasta metade de tudo isso aí. 40 litros é só para ela, tá? Mesmo assim, é super econômico perto de uma casa. E se eu carregar muita água, o que acontece? Eu fico com um carro muito pesado, ele força o meu carro, força o motor. Então a gente tem um estilo de todo dia encher o tanque. Eu posso ter até 4 dias assim, né? Então eu carrego bastante, 180 litros. 16? Não. 160. 160 litros. Mas aí eu não lavo roupa. Então ele dá para 4 dias. Tá? Esses 160 litros. Agora, se a gente viver do jeito que a gente vive quando está pedalando, aí é 8 litros de água por dia. A gente gasta teve mais um ou dia menos. no mapeamento da Serra do Espinhaço, a gente mapeou numa região bem do sertão, assim, e ali tem racionamento, né, normal, que o pessoal que chora quando tem racionamento, tem gente que vive assim a vida inteira, né? E, enfim, quando a gente foi conseguir água, isso no Brasil, ali era Minas Gerais ainda, né? A gente foi tentar conseguir água, ninguém mais não tinha mais água nas torneiras, só para o consumo da pessoa. Então, assim, nem era justo a gente pegar e encher nosso tanque. Aí a gente se viu sem água. E aí a gente falou, nossa, e agora, né? Mas daí tinha um pouco. Aí a gente falou, poxa, se a gente viver no motorhome que nem a gente vive na bicicleta, tá sobrando. Então nós dois tomamos banho, fizemos comida, lavamos louça, deu tudo certo. Deu tudo certo. É que a gente acaba se acostumando, né? Com essa abundância, assim, você não sabe nem de onde que vem a água direito, né? Então no dia a dia, assim, quando a gente tá viajando mesmo, a gente acaba enchendo no posto de gasolina. Aí enche de diesel, pega água lá e tal. É assim que funciona. Teve uma pessoa aqui que perguntou também sobre, por exemplo, o que é mais difícil quando vocês estão em trânsito, né? Porque até uma das questões que eu ia falar aqui
sobre... sobre... Porque vocês são nômades, né? E daí vocês têm um trânsito, né? Que vocês fazem durante o ano, né? Tem as viagens grandes que vocês programam, que são viagens maravilhosas aqui, né? Que a gente já viu. E tem o trânsito, os deslocamentos que vocês fazem dentro do Brasil mesmo, né? E a pessoa perguntou o que é mais difícil, né? Você parar, você se deslocar, você arrumar um lugar para parar? Como que vocês vão, né, fazendo essa logística, né, de viajar e parar e como é? Então, a nossa logística é bem complexa. E ela é assim, a gente escolheu ser assim, né? Tudo isso a gente escolheu, a gente faz isso porque quer. Porque eu posso falar para você como foram nossos últimos 6 meses ou um ano. Mas isso não tem nada que ver com os próximos 6 meses ou um ano. É bem assim. Então, vamos supor, a gente pensa em fazer um guia de cicloturismo. Vai ser lá de Diamantina a Chapada da Diamantina, que é o último guia que a gente fez. Então a gente se desloca para a região e chega em Diamantina, tira a bicicleta, começa a andar de bicicleta, volta, né? Adianta com o carro, vai de bicicleta, procura, mapeia e vai andando. Cada dia anda um pouquinho, faz levantamento, fica mais um dia para ver pousada, não sei das quantas, assim vai funcionando, né? Aí, quando a gente termina isso, a gente tem um monte de dado e tem que transformar isso num guia e num DVD, aliás, num documentário. Aí a gente tem que ficar parado para fazer isso aí. Aí o que acontece? Os dois computadores têm que funcionar o tempo todo, a gente trabalha o tempo todo. Então, a nossa placa solar, as nossas baterias, não estão preparadas para isso. Eles estão preparados para viajar, nunca acaba a eletricidade do carro. Agora, ficar os dois trabalhando direto, não dá certo. E outra, se eu precisar todo dia buscar água, andar um pouquinho, isso aí a gente já tentou fazer e não rende. A gente nem viaja gostoso, porque não está tranquilo, e muito menos trabalho, né? Não rende. Então a gente resolveu que a gente, por exemplo, né? A gente parou num camping pela primeira vez na vida e ficou lá editando. Então tinha água ali fácil, pegava todo dia facinho, tinha eletricidade o dia inteiro, noite inteira, sem problemas. Aí a gente decide que depois disso aí a gente vai fazer o lançamento e vai fazer uma viagem internacional. Aí a gente deixa o motorhome guardado, pega a bicicleta, vai para um lugar, tipo, vai para a Turquia, viaja, pedala até o Irã, volta e volta para cá. É mais ou menos assim que funciona. O que é mais difícil? Com relação à dificuldade, né? Bom, só para complementar o que o Olinto falou, a parada que é a pergunta da minha irmã, perguntando se em outros lugares é mais fácil, tirando São Paulo, né? São Paulo é sempre complexo da gente parar, da gente circular e tal. Mas, enfim... Todo o resto do país é fácil. O São Paulo é mais complicado. Normalmente é fácil de parar, né? Dúvida. Assim, de você... Claro, a gente vai pegando os macetes. E se a gente não se sente seguro de parar em um lugar na rua, assim, normalmente do lado do cemitério de cidade pequena é bom, né? Lugares mais tranquilos, assim. Porque não é. Vizinho Normalmente, reclama, né? Vizinho não reclama, normalmente ninguém vai fazer bagunça do lado. Por incrível que pareça, né? A gente tem essa cultura do medo, o pessoal achar que é perigoso por roubo, essas coisas. Felizmente, a gente nunca teve problema com isso. Os problemas que a gente tem é com barulho. Você tá num lugar super legal, vai lá naquele mirante lindo, né? No mirante da cidade, lá na antena, não sei aonde, chega lá, meia-noite, para um carro cheio de gente com cerveja e com música alta. Então, esse, para mim, acho que essa é uma das coisas mais chatas que tem, né? Dessa vida nossa, que a gente tem cuidado mais, assim, tem dado mais atenção na hora de escolher um lugar para parar, por causa disso. Mas tem que ligar o carro e vai embora. Porque aí meia-noite você já tá dormindo, alguém te acorda, você tem que sair, né? Porque... Vai ficar brigando, o cara meio bêbado lá ainda, não adianta tem muita jeito. coisa. Mas, assim, no geral é fácil, e quando a gente não acha um lugar que a gente se sente seguro, a gente para no posto de gasolina, que é sempre um bom lugar aqui no Brasil. Eles dão água à vontade, tem sempre lugar para parar, porque os caminhoneiros usam esse serviço. Legal. E eu queria parabenizar, né, vocês aí, porque é um show de ergonomia, né? Quem vê esse carro por fora, né, que você descreveu, né, o carro, né? E eu acho que isso tem muito a ver aí com a formação da Rafaela de arquiteta e os conhecimentos aí
do Olinto, né? Porque ele conhece, né? Quando conseguir olhar para aquele carro e falar assim, não, aquele carro é adaptável, né? Mas Aquele familiar. carro tem um chassi bom, aquele carro. E a Rafaela olhar e falar assim, não, aqui cabe um closet, uma privada, um chuveiro, né? Nossa, Cabe deu um as trabalho. bicicletas, Nossa, cabem, né? Cabe Mas uma a Rafa fez mesa. um monte de planta e virava e fazia. o Encheu. bom é que, Ah, assim, a gente mesmo que fez, né? Não sei se a gente falou, a gente mesmo que parou Sim, lá na numa Itu Trailer. fábrica, na Itu Trailer, Aham. na cidade de Itu, em São Paulo. E eles são nossos parceiros, parceiro do Olinto Sempre foi. Aham. desde que o Olinto começou a morar em motorhome. E Massa. aí eles emprestaram as máquinas, inclusive as coisas, material que servia para nós, que eles já não iam mais usar, a gente pôde aproveitar muita coisa Ensinavam deles, pra né? gente como é que fazia as coisas. Ensinaram. Né? Então a gente fez. Eu falo que o motorhome é a minha maquete 1 para 1. Então sim. eu ia lá e media e cortava a madeira do É. tamanho. Olha, que É, coisa mais fácil que isso. Aí eu sou a parafusadeira com comando de voz. Aí ela sim. fazia. Por isso que eu digo sempre para as pessoas, não improvise, contrate um arquiteto, tudo fica melhor. A Tem Pi- os hóspedes, tem o quarto de hóspedes, né? Se pensa em tudo, né? Então tudo, Sim. tudo sai bom, né? E assim, a gente tem que ter também essa resignação de entender que essa aqui é uma casa diferente. Então, eu não tenho um jogo de jantar, né? Se alguém vem jantar aqui na minha casa, é o prato. Tem 4 pratos. Se Uhum. vier A 5, lotação é 4. ou vai Traga o ter que seu, na traga o seu panela, enxoval. É. ou vai ter que trazer o come na panela. Tem várias opções, entendeu? No pote de plástico. Então, Sim, assim, tem que ter esse desapego, assim, essa consciência que você está fazendo uma coisa especial e quem for conviver com você, né, quiser ser hóspede, quiser jantar, o que você tem para oferecer é isso e tem que estar feliz com isso, né? Não se lamentar porque não tem um copo, porque não tem sei o que lá. é. Ô, Rafa, quanto tempo que a gente fica aqui sem cair? Isso que é 1 hora. Uma hora, então estamos dentro ainda. Agora, eu passei o feriado assistindo a série Filhos da Estrada, né? Eu assisti com meu menino, meu filho, e ele dizia assim: mãe, isso tinha que estar na televisão. Mãe, eles são muito bons. E na Que hora que legal. você faz assim, que Legal. aparece aquela barraca da Disney, né? Eu ganhei de presente a série da Disney, então eu assisti ela inteira. Eu amo a Ah, é. Disney, né? E daí, Molecada quando nova eu nem vi sabe a você, piada que eu né, fazendo aquela barraca, Você viu? as Ó, cenas, né? Eu falo, gente, eles são cineastas, né? Porque eu fiquei pensando, vocês dois naquela estrada vazia, né? Então coloca o tripé e sai andando com a bicicleta para filmar, né? Porque vocês estão em dois, né? E às vezes a impressão que tem é que tem mais um ali filmando, né? E isso para mim é fantástico. Até a forma como vocês dividiram em pequenos blocos que vão se explicando, né? E que aí a pessoa pode entrar naquele assunto. E eu acho que é uma série própria para quarentena, assim. Foi muito feliz, né? Eu já fazia tempo que eu queria assistir, a Rafa já tinha colocado lá no nosso grupo. E aí eu peguei, e assim, logo que entrou, né? Eu comecei a fazer outras coisas, comecei a mexer um pouco mais na minha rede social, tudo. Eu falei, olha, eu preciso, né, ver isso, ver esse material deles, dar mais olhos, mais atenção, e é super legal a gente poder estar conversando agora, ter esse tempo, né, porque são pessoas que a gente não vê. E eu já vi vários amigos nossos aqui entrando aqui na nossa live para nos ver também, e isso é ai, que muito legal. legal, né? E lá nessa série dos Filhos da Estrada, eu fiquei muito emocionada. É muito emocionante, né? Forte, né? Porque eu sempre falo, eu dou aula, né? Fiz o mestrado na ergonomia, no design, e eu sempre falo, porque a gente projeta para humanos, né? Então, como vocês adaptaram a sua casa ao seu estilo de vida. É isso que a gente faz, os arquitetos. Muitos acham que a gente carece, mas na verdade nós damos qualidade, nós trazemos a vida, né? Nós criamos um cenário para a vida. Esse cenário ele vai se diversificar dependendo da vida que se desenrola, né? E quando vocês vão para a Turquia, que vocês chegam lá, né? É uma coisa totalmente
quando a gente vai, né, a gente como espectador, né, você fala, nossa, é a Turquia. Onde fica a Turquia? Então começa, né? Já vai procurar no mapa. Você começa assim, e a Rafaela traz o mapa. Então você já olha o mapa, né? Então, quer dizer, tudo que você pensa tá ali, né? Ah, não, eles estão entrando por ali. Ah, não, mas eles chegaram onde? Ah, não, chegou aqui. Ah, e o que aconteceu? Ah, não. Então, assim, eu me senti como o viajante. Então, isso para mim foi muito emocionante, muito legal, né? E também eu falo sempre, como eu faço projeto para humanos, então eu sempre, quando eu palestro, quando eu vou falar as coisas, eu digo, a primeira regra da minha vida, humanos gostam de humanos. Isso é perceptível nesse momento que estamos separados, né? Porque todos estão sentindo a falta dos outros. Um abraço, um carinho, interação, a energia quando outra pessoa chega, né? Eu tenho até brinco que quando a gente faz espaço para crianças, né? Que o maior brinquedo de uma criança é a outra criança, né? Então existe essa questão, é uma questão muito bacana. E quando queria que vocês falassem aí sobre a viagem da Turquia, sobre as impressões, né? E existem coisas, por exemplo, estou passando do lado do Rio Tigre. Eu só conhecia do livro de história, né? Nunca tinha... Nossa, emoção, né? Onde fica, né? Ou, por exemplo, o Palácio de Sofia, não. Hagia Sofia. Hagia Sofia. A minha filha tinha desenhado na escola, ela desenhou, né? Santa Sofia. E aí eu falei assim, e aí tinha as questões da arquitetura, do bizantino, que eu lembro a gente morando junto nos 2 primeiros anos da faculdade, Rafaela vindo com uma coisa de bizantinos, né? Eu falava, nossa, ela gosta disso, né? Eu lembrei, né? E eu pensando que eu ia estudar lá no livro branco e preto e tinha arquitetura com adobe. E a Rafaela, no final, no Irã, atravessando a cidade no meio das construções de adobe. Então, eu, como arquiteta, né, eu fiquei muito emocionada pelos vários aspectos, porque eu acho, assim, que esse olhar de vocês é o casamento perfeito de vocês, né, do Olinto, né, com toda a sensibilidade dele, com essa questão, e você, né, com esse olhar também, que é especial de arquiteta, né. Outra coisa que eu ia falar da viagem, que o Olinto toda vez mostrava a Rafaela comendo, né? Então, você vê? A Rafaela descontou quando ela falou da melancia, né? Aí... Pior que ele que escreve o roteiro, né? Ele que escreveu aquele texto. Criatividade dele. Suicida. A gravidez da melancia. Mas essa série... na hora, eu vou comentar outra coisa. O meu marido, ele tá cozinhando agora, né? Durante a quarentena. E ele falou, vou fazer croscrata. Aí eu tava passando a série, eu falei, nossa, olha lá, ele tá comendo a croscrata, né? Porque era a padaria lá do lugar, entrava, pegava, aí você jogou no negócio que já era pra... Eu falei, gente, ele tá comendo a croscrata. Então, assim, muito bacana, né? Assim, eu queria que vocês... Essas são as minhas impressões aqui como telespectadora, né? E realmente eu fiquei com vontade de assistir de novo, porque eu não guardo as coisas mais como antigamente. A questão da história, quando você fala da história, né, do berço da civilização, de Constantinopla, ou Persépolis, né, que é a cidade dos odores, né, que é a deusa dos odores. Então eu não entendi muito bem, que daí eu queria, né, pesquisar, porque eu falei, nossa, eu tô burra aqui, né, não tô entendendo. Então, eu queria que vocês falassem aí um pouco sobre isso aí, né, Então, a gente já tinha o Olinto já tinha passado pela Turquia durante a volta ao mundo, né? E a gente já tinha um pouco, assim, a impressão sobre o Irã de um amigo nosso, que também é arquiteto, que já foi 12 vezes para o Irã. E tinha falado muito bem. E aí, então, a gente foi mesmo de coração aberto, independente de qualquer coisa que a gente ouve a mídia falar dos países muçulmanos,
principalmente do Irã, né, do Oriente Médio. Todo filme que você vê que vão falar de terrorista, eles já falam, não, porque ali em Teherã, não sei o quê. Eles querem dar essa ideia que nesses países só tem gente que faz o mal, né, vamos dizer assim. Mas a gente já foi com essa visão, com esse coração aberto, e o que a gente viu lá é o oposto disso. A gente, inclusive, está vivendo um momento no nosso país que, sem querer criar polêmica, mas o governo não representa os brasileiros, né? Assim como o governo do Irã não representa os iranianos, e o governo turco pode não representar os turcos. Então, quando a gente vai visitar um país, a gente tem... O governo americano representa os americanos. A gente tem que ir para além dessas intrigas que os governos fazem entre si, né? Que os países fazem entre si, através de seus governos. As pessoas comuns como nós, elas são como nós. Então a gente chegou ali e foi inundado por esse espírito. A primeira família que a gente visitou na Turquia, que a gente foi convidado para ficar na Turquia, parecia que eu estava na casa de um parente. Porque apesar da fé deles ser muçulmana, a forma deles viverem socialmente, assim, de eles serem como família, assim, até de tratar as pessoas é muito parecida com a gente. O brasileiro é caloroso, tal. Lá tem essa questão de não tocar na mulher, né? Mas isso não impede que eles sejam super carinhosos, assim, na expressão, no falar. Você não vai, as mulheres não vão, os homens não vão abraçar as mulheres assim como a gente faz, cumprimento e já dá a mão, já dá beijinho. Não tem isso lá, mas tem esse respeito e tem esse carinho. Então, a gente se sentiu entre irmãos de verdade, a gente se sentiu em família. E aí, sim, vem essa parte da cultura e da arquitetura e da história que a gente, parte foi descobrindo no caminho, parte a gente já tinha estudado um pouco antes e parte a gente acabou estudando depois para poder fazer o documentário, né? Ah, tá. Pra mim, como arquiteta... eu já tava me sentindo, falei assim, nossa, mas gente, é muita coisa. Porque quando eu visito algum lugar, assim, que eu já fui a alguns lugares, às vezes é um lugar muito importante. Daí eu olho e falo, nossa, isso aqui, experimento o lugar. Uhum. Mas às vezes você não entende, né, realmente. Uhum. E você traz um conhecimento ali muito interessante, muito bacana, né? Então, essa arquitetura, então eu acho que deve ter bastante arquiteto ouvindo agora, né? Eu não compreendo, assim, não consigo entender por que a faculdade de arquitetura ela bate tanto para a gente na história da arquitetura grega e da arquitetura romana e não fala nada da arquitetura persa, ou se falou tão rápido porque eu não lembrava. Quando a gente estava estudando, né, estava vendo para onde a gente ia e tudo mais, eu li um livro de um carro Irã, e o cara falou assim, não, porque eles têm uma geladeira ancestral lá. Eu falei, como assim geladeira ancestral? Geladeira só funciona com energia elétrica, né? Como que uma coisa vai gelar? Né? Vai guardar gelo. Só for salgadeira, foi sal, né? E daí, quando a gente chegou lá, era de verdade. Os persas, eles construíram uma estrutura. E, assim, lá tem lugares que na montanha faz muito gelo no inverno. Então, inverno é frio, inverno é super frio. E aí no alto da montanha, eventualmente até nas cidades mesmo, pode congelar coisas, a água, né? E então eles construíram essas estruturas, e aí, de forma que quando, no inverno, eles pegavam os pedaços de gelo, guardavam dentro da estrutura, e o gelo durava até o próximo inverno. Passava todo o verão, que é de 40 graus, o gelo guardado dentro dessas estruturas. É um negócio assim que não dá pra... Tipo, se você não vê e não estudar como é feito, você acha que é mentira. Então, falando assim, 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. Então, quer dizer, por que a gente não estuda isso? Eu acho que é só porque, primeiro, é o Irã, né? Que é a antiga Pérsia. A nossa cultura clássica também, né? A gente é ocidental, dá muito valor para as coisas do Você chegou a reparar, aquela hora do documentário que a gente está, assim, em Persépolis, que eu achei tão belo, as esculturas são tão belas, elas têm arte. E aí você vai na Grécia, tive na Grécia quando fiz a volta ao mundo também, né? Super bacana e tal, mas é tudo cópia da natureza. Uhum. Não tem exatamente criatividade, um negócio extra ali. É uma leitura das formas e a representação das formas com a linguagem do artista. Assim, foi tanto que eu tive que falar, não, eu peguei uma foto que eu fiz no Museu de Atenas.
para mostrar, né? Tipo, olha a diferença que tem isso aqui. Olha essa estátua, olha como é que tem arte aqui. E esse aqui, meu, tá perfeito, é a perfeição. Uma mulher lá com um diabo, não sei das quantas, do lado dela e tal. Mas, meu, olha a arte desses caras. E não se fala disso. É porque, obviamente, nossa cultura é clássica, vem deles. E assim, como eles que ganharam a última guerra, eles que contam a história. Os gregos, né? Os gregos. O próprio nome persa, os gregos chamam eles de persa, eles não se chamavam de persa, eles não são os persas, eles são Aquemênidas, né? Então, quer dizer, tudo você pode reaprender quando você vê o outro lado da história. Demorou um tempão para os caras descobrirem isso, porque foi tudo destruído. Persépolis foi destruída. O Alexandre, o Grande, botou fogo em Persépolis. O grande babaca, né? Foi lá e botou fogo naquele troço, era um negócio maravilhoso. Ficou só aquilo que você viu lá, né? Então, é meio triste, né? Ele assim, provavelmente ele botou fogo porque ele achava aquele negócio fascinante. Era melhor do que os dele. Meio bêbado, né? Diz que ele estava meio... E, enfim, eu acho também que tem uma outra questão que eu queria colocar sobre as travessias do deserto que a gente fez lá também, né? Essa parte da Turquia e do Irã faz parte da Rota da Seda, que é uma rota muito antiga e atravessa desertos. Então, muitas estruturas foram criadas, desenvolvidas com uma alta tecnologia para a época, para que tivesse água e abrigo para esses viajantes da Rota da Seda. Então, você viajando pelo Irã, você o tempo todo está passando por essas estruturas. Uma delas são os canates, que é uma rede de canais subterrâneos, que é como se fosse um aqueduto, só que ele é interno, para pegar água da montanha e trazer para as regiões mais desertas que não teria condições de habitação. Então, tem essas estruturas de canate, tem estruturas que funcionam até hoje. E são todas coisas cavadas com uma inclinação precisa para a água sair da montanha. Não é uma canaleta, uma calha assim andando a céu aberto. Andar 80 quilômetros para chegar num lugar onde tinha que ter água para quando as caravanas passassem. As estruturas dos caravanserais, que eram os lugares que recebiam esses viajantes, também tem toda uma questão do sol, para a pessoa ficar abrigada do sol nos horários piores do dia. Então, assim, cada tudo de insolação, né? Cada estrutura dessa era pensada para ter a melhor funcionalidade num ambiente hostil, né? Então, agora chega lá em São fantástico. Paulo, aquela caixa assim, cheia de ar-condicionado, escrito Shopping Center, arquiteto não sei quem fez. Pelo amor de Deus, o que é isso, cara? Então, eu acho que pra gente que é arquiteto, assim, é um deslumbre você ir e aprender com aquilo, né? Eu não estou mais na área de arquitetura, mas eu acho que são estruturas que a gente tem que estudar, a gente tem que aprender e tem que voltar a aplicar, assim, na arquitetura, porque elas resolvem vários problemas que a gente tem na arquitetura moderna, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa que a Rafa fez aqui, o motorhome, peraí, deixa antes de você ir. Deve estar acabando esse troço, né? Bom, mas o negócio é o seguinte, aliás, para quem está pensando em fazer motorhome, ó, a ideia é a seguinte, isso aqui é o tamanho da janela, ó. Ela é enorme. Então tem uma janela gigante no motorhome e aqui em cima tem um baita de uma clarabóia gigante. Para quê? A gente tem pouca eletricidade. A eletricidade é um troço bem complexo de você conseguir. Então aqui, a gente abre aqui tem circulação de ar. A gente tem frescor na Bahia. Pode ser em qualquer lugar. Efeito não chaminé, depende né? É o efeito chaminé. Eu fiz uma especialização em arquitetura sustentável, né? Então, esses daí são os fatores bioclimáticos da arquitetura, lógico, né? Numa situação que vocês forem, que é um clima desértico, né? Essas situações todas são situações fantásticas, né? Fantásticas, assim, eu acho. Ventilação, ele tem um sistema de aquecimento, que a gente até mostra na série, que é utilizado até hoje por eles, só que agora eles fazem umas caixas que você liga na eletricidade e fica ventilando com água e refresca o ambiente. Esse sistema já era usado com a ventilação natural. Quer dizer, eles inventaram isso naquela época, 500 a.C., para fazer a ventilação natural e refrigerar. Não é só para ventilar. Então, passa essa circulação do ar, passa no lençol, no espelho d'água, que está num lugar abrigado, ou seja, ele está mais fresco do que o ar de fora. E aí entra no ambiente
para refrigerar o ambiente. O arquiteto que fazia isso no Brasil é o que fez os redes de hospitais Sara, né? Ele faleceu, né? E ele tinha essa técnica realmente de captação. Mas no clima, eu fiquei passando mal de ver vocês atravessarem o deserto, né? Eu falava, gente, eles vão... Nossa, bom, sei que você tá viva, né? Porque você tá aí. Mas assim, eu fiquei assim um pouco tensa, né? Falei, gente, como eles estão, né? Atravessando aí. Aí tá explicado, né? Porque então, vocês tiveram o apoio aí de uma situação que é uma infraestrutura milenária aí, uma infraestrutura muito antiga, né? E eu fiquei curiosa então, também. tinha muitos, só um detalhe, tinha muitos que já estão abandonados. Então, tem alguns lugares que a gente parou, que tinha essas estruturas, mas não tinha mais água, mas enfim, tinha a sombra, né? Que aí já dava para dar uma descansada no meio do dia. Então, o que eu fiquei curiosa, não sei se a gente vai conseguir, porque eu quero perguntar isso. Você estava lá num piquenique com uma família, tinha um monte de gente, era um monte. Vocês não falavam a língua deles. Aí ele chamou você para entrar na casa dele. E a casa dele era uma casa daquelas bem antigas, cheia de câmaras, né? E aí entrou, e vocês sentaram no chão, né? Sim. O que ele foi fazer? Ele foi lá mostrar a casa ou ofereceu para vocês dormirem? Eu não entendi aquilo. Então, assim. ali foi o seguinte, a gente estava numa vila bem pequena, só para constar, a cultura do iraniano é sentar no chão, que é uma coisa muito legal, porque não interessa quantas pessoas você vai convidar, sempre tem espaço para todo mundo. Eles esticam uma toalha no chão, senta todo mundo em volta, todo mundo come. 3, Tapete, 5, né? 10, 15, o que tiver. Tapete, você senta no tapete persa e come lá, né? Chique demais. Então, já é comum, assim, principalmente as casas das pessoas mais simples, não ter cadeira, não tem nada, só tem a almofada e os tapetes. Então, ali o que aconteceu? A gente já estava na hora, mais ou menos, de arrumar um lugar para acampar, conseguir água, né? E a gente entrou, então, nessa vilinha para pegar a água e ver aonde que a gente ia pôr a barraca. E aí, ali no Irã não tem jeito. Você chega num lugar, as pessoas conversam com você. Eles podem não falar uma palavra em inglês, eles querem conversar. Aí vai na mímica, vai no que for, e você vai se comunicando. A gente aprendeu umas palavras em persa lá, tinha escrito num papel, para poder minimamente falar que a gente queria água, que a gente queria um lugar para acampar, né? E daí aquele homem viu e insistiu, a gente, por linguagem de sinal mesmo, ele insistiu que ele queria que a gente fosse na casa dele tomar um chá. Aí a gente foi, aí ele apresentou a família, daí assim, eu sento do lado da mulher, o Olindo senta do lado do homem, aí a nora da dona da casa foi lá e preparou, todo mundo ficou sentado, os homens sentados, eu com a senhorinha sentada, e a moça foi lá e preparou um café pra gente, um chá, né? Trouxe umas melancia maravilhosas. Melancia, Assim, a fruta lá muito boa, muito doce. E a gente ficou lá, assim, a gente ficou encantado com a oportunidade de entrar numa casa daquela, porque realmente são pessoas muito humildes, né? E que numa situação, qualquer situação que você for viajar num país, você não vai ter essa oportunidade. E como a gente estava de bicicleta, a gente estava pegando água do mesmo lugar que eles pegam água, o cara se sentiu à vontade de convidar a gente. Interagir, então, né? E era uma cidade que você virava, assim, era uma quebrada, assim, né? Então tava super quente, aí a gente chegou naquela casa tudo fresquinho, aquele ar bem fresquinho. Fresquinho. Quando eu vi, eu lembrei. Eu lembrei dessa questão. E aí o que acontece? Eles mais ou menos queriam que a gente ficasse mais, né, Olento? Não, eles queriam que ficasse e dormisse lá, ficasse lá direto. Mas a gente preferiu montar a barraca do lado de fora, então a gente montou no quintal deles ali, porque também no outro dia a gente ia... A gente, assim, para eles ficarem mais à vontade, a gente também ficar mais à vontade para dormir, acordar e sair pedalar cedo, por causa do sol. Então a gente saía bem cedo, acordava quando o sol tava, antes do sol nascer, quando o sol estava nascendo a gente já estava pedalando. E se você fica na casa da pessoa, aí você já tem que ter essa predisposição, eventualmente, de nem pedalar. Aí você passa o dia com a pessoa, fica tentando conversar, né? A gente fez isso outras vezes, né? Não foi ali. E ali a Rafa desenvolveu uma técnica de tomar banho dentro da barraca. Depois isso, meu filho olhou e falou, mãe, o que eles estão fazendo? Mãe, como que eles fazem? Então, é a técnica que a Rafa desenvolveu nessa época. Se cair, deixa eu te falar, a gente falta pouco, né? A gente vai despedir, mas vamos, se cair, se cair, a gente liga de novo para cá despedir, pode ser? Vamos combinar com o pessoal que está assistindo? Isso. E porque
eu queria fazer uma observação aí, né, para os arquitetos, o pessoal que está assistindo, que vai assistir a live depois. Quem quer ver arquitetura bioclimática, né? Eu acho que essa viagem da Rafa é excelente. Quer entender o que é arquitetura bioclimática, né? É isso, né? A adaptação ao clima, né? Então, assim, isso que eu acho que é fascinante, né? Então, e é um exemplo, né? Você está num clima desértico e você consegue adaptar a arquitetura. Se a gente está aqui, eu falo no Brasil, o que a gente tem no Brasil? Chuva, né? Então, a gente precisa adaptar a nossa casa para chuva. A gente não tem furacão ou outras coisas que são mais complexas, né? Então, eu queria, assim, né, deixar esse adendo aí para o pessoal da arquitetura, né? Eu acho fantástico. Eu tenho esse olhar, né? E é muito bacana, né? E eu queria falar, antes da gente despedir, das fotos, né? Que você mandou umas fotos maravilhosas que vocês fizeram. Vocês têm fotos que as pessoas podem comprar, usar, né? Isso. Bastante. A gente já faz alguns 2 anos que a gente está imprimindo as fotos em Fine Art, né? No papel Fine Art. E a gente comercializa pelo site. No site a gente consegue, vende até o tamanho A3, né? Mas quem precisa de tamanhos maiores, a gente pode mandar fazer. Então aí lá tem mais de 50. Daqui a pouco a gente se vê. O pessoal aí que não conhece a gente, né? O nosso trabalho principal é escrever livros sobre cicloturismo. Então tem alguns livros com histórias de viagem, com histórias de tipo um manual de preparação para você fazer uma grande aventura de bicicleta. Mas a gente tem 7 guias com roteiros para você viajar de bicicleta pelo Brasil. Então, mesmo que você não saiba nada de cicloturismo, aí você pode pegar qualquer um dos nossos guias, que aqui tem as dicas de como você se preparar e todo o roteiro para você seguir. Então, por que também eu estou falando isso? Porque eu não deixei de ser arquiteta nem nessa hora. Eu que faço os mapas, eu que faço a diagramação. Toda a E parte. eu só agradeço. Obrigado, muito obrigado. Quando alguém elogia assim, eu agradeço. É o casamento perfeito, né, gente? Eu agradeço e ela faz, beleza. Até nos últimos guias eu andei me arriscando a fazer uns desenhos mesmo de coisas locais, né? Da região, mais precisa. Ah, que legal. Legal, então, né? no Circuito do Sul tem vários desenhos. Esse é um carro. As viagens também, as últimas que a gente fez na Bolívia e essa do Irã, eu fiz alguns desenhos durante a viagem. Aquele desenho que aparece em cada capítulo, Rafa, que desenho? É um desenho meu, e aí eu acabei presenteando para algumas pessoas, né? Então, eu achei bem interessante essa ideia de você registrar a viagem dessa forma e ter isso como deixar de lembrança para as pessoas do lugar, mesmo que você acaba de conhecer, né? Então, você está perguntando, Paulo, como tem acesso aos guias e livros. Então, além do nosso Instagram, a gente tem um canal, quer dizer, o principal forma de comunicação nossa é pelo YouTube, mas a gente tem um site que é muito antigo, é um dos primeiros sites de cicloturismo que tem no Brasil. É olinto.com.br, e através desse site que a gente comercializa. Ali você também vai encontrar muitos textos, muitas dicas, as fotos para comprar, os livros para comprar. Tem mais de 200 páginas ali com material para quem quer viajar de bicicleta. O pessoal tá voltando, eu tô vendo eles tudo voltando. Legal. Aqui, tá gostosa a conversa, né? Achei que foi super legal, né? Por ser a primeira, né? Nossa, achei muito legal. A gente pode fazer até outros, o pessoal pedir aí, falando da arquitetura. E porque realmente, para mim, a arquitetura bioclimática aí foi impressionante, né? Então, eu ia perguntar para você, a gente estava falando, na hora que caiu, né, sobre as fotos, né? Quem quer decorar, quem quer usar, quem quer... às vezes você vai fazer um quadro, não tem muito, né? Você tem paisagens lindas fotografadas que vocês comercializam. Meu filho perguntou, mãe, do que eles vivem? Eu falei, então, eles fazem livros. Aí eu até vi aqui um comentário elogiando que que ele já viajou com seu guia, que ele é extremamente intuitivo e detalhado. Então, assim, para quem vai fazer uma viagem, a Rafaela, boa urbanista, né? Foi monitora de topografia,
e ela faz as coisas muito bem, né? Pois é, Inclusive, então, é interessante, né? Você vê como que as coisas... Isso Se é uma encaminham. coisa que eu gosto de comentar quando eu falo com profissionais liberais, né? Pessoas assim também que têm dificuldade e tal. É o seguinte, quando eu conheci o Olinto e o projeto de cicloturismo e tal, aliás, entrou a Adriana também, quero dar um salve para ela, que foi uma das pessoas que me ajudou a começar a pedalar, a Adriana Aires está aí. Uhum. Quando eu conheci o Olinto, e eu tive essa Sim, o visão. guia nos dois sentidos, viu? Tá, que tá perguntando se o guia É, planetário no sentido, sim. sim. Então, quando eu decidi que eu ia, então, deixar de trabalhar com arquitetura para levar essa vida como nômade e me dedicar ao cicloturismo, ficou aquela grande interrogação, assim, nossa, né, mas eu construí eu já tinha 10 anos trabalhando como arquiteta, no escritório que só fazia projetos de igreja. Então, a gente fazia projetos novos de igreja ou então reformas de igrejas que já existiam. Trabalhava com a irmã Laide, que é uma dos grandes nomes da arte sacra do Brasil, então tinha uma carreira, eu tinha todo esse patrimônio, entre aspas, vamos dizer, que era a minha vida de arquiteta. E aí ficou aquela pergunta, né? Nossa, mas tudo que eu fiz, né? Tudo que eu construí na minha vida, eu vou deixar tudo para trás e largar tudo, né? E conversando com um amigo, ele falou uma frase que para mim resumiu o que eu estava fazendo e as próximas coisas que eu viria a fazer, né? Que tudo que a gente faz na vida é para a gente chegar até onde a gente está. E que dali para frente você vai continuando a construir sua história. Então, se tudo que eu vivi como arquiteta fosse para eu ficar presa a isso, escrava dessa história, então era melhor eu nem ter feito isso, porque eu teria minha liberdade. Então, ou seja, aquilo que a gente faz na vida, aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente aprende, está construindo a gente. E a gente pode ser cada dia outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Isso é uma questão da contemporaneidade, né? E eu acho que a gente está vivendo uma época assim agora, né? Porque as pessoas vinham agora numa toada, né? Então, você está contando a história do contemporâneo, né? Você vem numa toada e, de repente, você tem que se reinventar, né? Você tem que fazer outra coisa. E isso que eu acho que muito agora, do momento, né? Nós estamos a gente tem que ter resiliência, né, nesse momento e inventar novas formas de sobreviver. Miguel perguntou, do que eles vivem, mãe? Que ele viu lá, né? Falei, olha, filho, eles escrevem livros, né? Falei, e mais? Pode falar aí, o que é? Como que vocês Então, vivem? Qual trabalho? o que eu queria comentar mais do que eu vivo é como eu vivo. Uhum. Porque quando eu morava em São Paulo, eu tinha meu emprego, gostava muito de trabalhar com a irmã Laide, com a Bruna, que estava aí também agora. Só que eu trabalhava para viajar um mês de férias. Ok, tudo bem, eu tinha minha rotina, trabalhava para sustentar um apartamento, trabalhava para pagar o seguro do carro. E muitas pessoas vivem a vida toda dessa forma. Hoje eu vejo que não, assim, o patrimônio que eu construí, então, nesse tempo que eu fui 10 anos de arquiteta, que é o meu apartamento, ele me dá a base para eu poder viver da forma que eu quiser. Não que, assim, eu tenho o aluguel lá, que é o meu pé de meia, vamos dizer, né? A gente vive da venda de livros e de fotos, né? Só que, o que acontece? A gente gasta muito pouco. Por quê? A gente decidiu sair desse sistema onde você está mantendo um apartamento, um status, um carro, um seguro e tudo mais. A gente vive, vamos dizer, a gente é homeless, né? Nós moramos na rua, praticamente, né? Hoje a gente está no terreno de uma pessoa, mas normalmente a gente está aonde a gente consegue parar. E assim, a gente tenta reduzir ao mínimo os nossos gastos. E aí sim, a gente consegue viver então da venda desses livros, que não é muito, mas é o que sustenta o nosso projeto. A gente tem o apoio da Specialized para manter o canal do YouTube hoje, né? Que a gente não tinha antes, até uns 3 anos atrás.
Mas do que a gente vive mesmo é dos livros, mas primeiro porque tem muito cicloturista já, bastante, né? E segundo porque a gente gasta pouco. Eu ia comentar como vocês são ricos, né? Milionários. Pois aí. Porque tem aquele axioma que fala que o rico não é o que tem mais, é o que precisa de menos para viver. A gente tenta andar por esse caminho. Mas eu digo a riqueza de experiências, né? A riqueza de conhecimento, a riqueza de vida, né? O quintal sempre mudando, né? Quintais maravilhosos, né? Pôres do sol. Essa mudança de valores, né? Que a gente gosta, assim, de pensar, né? Que também outra frase que muito comum o pessoal fala, a casa é pequena, mas o quintal é grande. Então, você abre mão de algumas coisas para ter outras. A vida é sempre assim. Quando você decide ter um filho, você está abrindo mão de uma coisa, eventualmente, de partes da sua liberdade para construir uma história, para criar um ser no mundo, né? E na sua profissão vai ser assim e tudo mais. Então, é que a gente está acostumado a abrir mão de coisas que são comuns, assim, que todo mundo abre mão e a gente nem percebe. Né? Que todo mundo tem uma vida parecida. Quando a gente avalia aquilo que tem valor de verdade para a gente tem capacidade de abrir mão de coisas diferentes. Eu não me importo de morar numa casa pequena, né? Eu gosto da mobilidade do motorhome. Então, essa troca de valores que eu acho que cada um tem que encontrar na sua vida para andar mais em direção à felicidade. Os filhos da estrada. Que é a hora que você... Os tesouros, né? Então tem muitas joias lá nas Arábias, né? Então vamos lá. A hora que você ganha a flor, né? Então aquele homem te entrega uma flor na estrada, né? Eu falo, gente... Nossa, é muito surpreendente, né? Aquele homem não falava uma palavra de inglês. Era muito comum na Turquia chegar no... Lesene, Rafa Conte. A gente conversar com as pessoas e elas não entenderem nem hello. Sim. Tipo, não e assim, e você... Mas eles tinham tanto carinho, eles tinham tanta vontade de se comunicar, tanta vontade de saber de onde você era, de falar bem-vindo, que eles falavam assim sem parar, coisas que a gente não compreendia. E queriam dar coisas, e queriam tirar foto com a gente, queriam abraçar. É muito carinho, são pessoas, assim, extremamente abraçar eu, né? Só abraçava eu, né? Dava beijo, tudo. Tal. Não vai abraçar a Rafa. Chegou... Aqueles barbudão me beijando, assim, né? Mas aquele homem da flor, ele parou, a gente estava descendo, aí ele estava subindo uma estrada, ele parou o carro, a gente parou, né? Coitado, você não ia falar tchau e largar ele o carro parado lá. E aí ele saiu, falou, a gente não entendeu nada, voltou no carro, pegou um copo de água. Voltou no carro, pegou um sachê de Nescafé, que era o que ele tinha dentro do carro, sabe? Ele queria dar alguma coisa pra gente. E falava. Daqui a pouco ele voltou pro carro e saiu com a flor. Aí eu falei, não. Não sei pra que ele tava com aquela flor dentro do carro, né? Quem que deixou de ganhar aquela flor pra ele dar pra mim? Mas eu guardei um botãozinho, eu tenho ele aí. Então lá vocês têm muitas experiências, né? Muitas coisas que são gratificantes e enriquecedoras, né? Imagino que quando vocês deitam para dormir, né? Vocês sonham muitas coisas, né? Eu mesma, no dia que eu assisti, eu sonhei, né? Então foi muito gostoso. E realmente é um sonho, eu até me lembrei do filme da Mary Poppins, né? Que a autora da Mary Poppins não queria publicar porque ela morria de medo, porque a história sempre lembrava da infância dela. E o Walt Disney disse para ela assim: quando você tem que fazer esse filme, você tem que publicar esse filme, porque todos os dias as pessoas se deitam no travesseiro e elas precisam de uma história boa. É o que faz as pessoas se moverem. Então eu acho que é isso, né, que vocês trazem pra gente, né? Essas boas histórias, essas histórias de sonhar, né? Sonhar nesse tempo difícil que a gente está passando agora, né? Por isso que eu fiz questão de conversar com vocês, além da saudade, né? Um dia aí, eu quero que vocês passem aqui, né? Vai ter café, flores, né? E podemos sentar até no chão, se vocês preferirem. Já vi vantagem, já vi vantagem. Tá?
E gostei muito de falar com vocês. Sei que vocês dormem cedo. Hoje vocês fizeram aí uma coisa para a gente conversar. O pessoal acho que gostou, né? Eu acho que nossa live foi super legal. Eu amei, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ah, a gente gostou, né? É bom, né? E assim, falar com pessoas diferentes, a gente tem a oportunidade de passar essas ideias para frente, né? A gente vê que, assim, nós mesmos, dentro do nosso sistema que a gente criou para viver, todo momento a gente tem que estar revendo o que a gente está fazendo, porque a gente vai caindo nas ciladas, né? Da produtividade, da própria rotina, né? Que a gente cria para a gente mesmo. E se a gente não fizer essa revisão, você acaba ficando velho, né? Então, acho que assim, hoje que a gente já tá ficando velho, né? Estamos com 45 esse ano, vou fazer 46. A forma que a gente encontra de manter a nossa juventude fazendo realmente essa revisão, né? Manter essa juventude de espírito. A gente tenta ficar, assim, ter essa alegria de ter mais idade, né? Porque você vai ganhando muitas coisas com isso. Você perde algumas que, eventualmente, o mundo valoriza mais, né? Mas você ganha outras que fazem bem, né? Principalmente para o espírito. E fica aí, né? Fica aí nossa casa aberta para vocês, o dia que vocês vierem aqui para Bauru, tá? Legal. Obrigada. Beijão, Fiquem com gente. Deus. Tchau. Beijo para todo mundo que está aí na live. Obrigada pela presença de vocês. Tchau.